CTPod Mulheres by Meeting Bar. Empreendedorismo, Inovação, criatividade. inspiração. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Lara Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi pessoal, sejam bem-vindos então a mais um episódio da nossa 6ª temporada. Opa, não, confundi o CTPod com o CTPod Mulheres, então a gente tá na primeira temporada do CTPod Mulheres. Enfim, a gente vai ter um papo bem bacana hoje. Exatamente. Então hoje a gente está fazendo uma edição especial, além de já ser o nosso CTPod Meeting Bar, que a gente foca na questão das mulheres, a gente vai conversar, vocês já devem estar vendo, né, a nossa convidada, a Joyce Santos. A gente convidou ela faz parte do o Preta Lab. É uma iniciativa bem legal que a gente conheceu e como a gente vai postar nessa semana, né, de tanto empreendedorismo, a semana do empreendedorismo feminino e também da consciência negra, a gente queria trazer uma dinâmica para conversar sobre esses assuntos, sobre essas duas ações aí que a gente vai ter 2 dias comemorativos na semana. E a gente queria falar com alguém que sabe de tudo do assunto, que trabalha com mulheres na tecnologia, que a gente achou a iniciativa muito legal. Então, Joyce, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse sobre você e o que é o Preta Lab. Bom, bom dia, gente. Primeiro queria agradecer esse convite maravilhoso. Estou bem feliz, bem animada de poder participar com vocês, principalmente de um tema tão relevante para nós, num mês tão importante, né? E obrigada pelo convite, viu? Prazer, Ana, prazer, Emily. Eu sou a Joyce Santos. Eu sou gestora dos projetos da Preta Lab, né? Faço parte do OLAB. A Preta Lab é um projeto que impulsiona mulheres negras que desejam fazer parte da tecnologia, sejam aquelas que já trabalham com a tecnologia, sejam aquelas que precisam das tecnologias e das ferramentas para utilizar nas suas funções, nas suas profissões, aquelas que estão em transição de carreiras, né? Nós temos esse público também, e as que estão estudando tecnologia, que tem esse que estão. A Preta Lab nasceu lá em 2017, quando a Silvana Bahia, que é a diretora do Lab, co-diretora do Lab, ela lançou essa pergunta: onde é que estavam as mulheres negras que fazem parte da tecnologia, né? Quais são os projetos, quem são? E esse projeto nasceu em 2017 e segue aí até hoje. Nós nos organizamos numa rede, temos também uma plataforma, petalab.com, onde as mulheres podem entrar, preencher ali os seus perfis profissionais, né? E a partir daí a gente se organiza em rede, né? Esse site ele serve também para a gente divulgar oportunidades de trabalho, várias ações, seminários, estudos, eventos, congressos, tudo, né? E a gente se organiza dessa forma. Temos também um grupo no WhatsApp, dessas mesmas mulheres que fazem parte da rede, e ali, pelo WhatsApp ser uma ferramenta mais dinâmica, ele foi acontecendo ali organicamente, esse grupo foi crescendo, e a gente troca ali tudo que está relacionado a estudos, e também entre outras questões, né, entre outras dores, entre outros atravessamentos que chegam até nós, né, elas têm esse espaço como um espaço seguro de trocas e de apoio também. Joyce, e eu queria entender então como que você começou a participar, né? Como a sua trajetória se ligou ao Preta Lab, ao OLAB, como é que você se inseriu nisso? Hoje você é coordenadora, então tá à frente desse programa, tá à frente dessas mulheres. Queria saber um pouquinho mais de você nesse projeto todo. Ah, sim, eu sou bibliotecária de formação, trabalhei durante 10 anos, um pouco mais, em bibliotecas, e estava ali um pouco em dúvida com essa carreira, enfim, né, se seguiria ou não. Chegou a pandemia em 2020, eu fui convidada pela Silvana Bahia, eu já conhecia ela de outras trajetórias, de outros lugares, e ela queria, ali no momento em que tudo fechou, ela queria montar algumas formações e precisava de alguém para dar esse apoio pedagógico. Comecei como facilitadora, assim, tipo monitora de turma mesmo, dando apoio a cada formação. E aí eu vim com ela nesse projeto ali, a princípio era só como freelancer, e
Eu gostei tanto, eu achei um universo tão rico em todos os sentidos, me enriqueceu, me fortaleceu de tantas formas, aqueceu o meu coração como profissional mesmo. E aí eu transicionei, assim, de carreiras. Eu deixei a biblioteconomia, que gosto muito, sou muito orgulhosa de ter essa formação, de ter essa profissão, mas adorei estar ali, estar em rede, trabalhar com mulheres, trabalhar pelas mulheres negras, entender as suas trajetórias, contribuir para as suas formações. Então, em 2020, o OLAB, né, a Preta Lab, nós lançamos os nossos ciclos formativos, que eram formações rápidas em tecnologia, com linguagens que o mercado vinha pedindo, né, vinha exigindo, vinha abrindo oportunidades. Então, a gente tinha uma pesquisa ali através da nossa equipe técnica e começamos a lançar essas formações, né? São formações rápidas que levam ali 3 meses, são ciclos dessas linguagens que são, como eu falei, mais necessárias no mercado, que a gente vem entendendo. A gente abria ali 50 vagas, 80 vagas, e abrimos o processo seletivo e assim começamos ali, muito de uma forma assim, muito intuitiva, muito orgânica, tentando entender como contribuir para que naquele momento difícil para todos, para todas, né, a gente pudesse contribuir para que elas, com tudo fechado, pudessem continuar se articulando, né, se organizando, organizando suas trajetórias profissionais, se qualificando. Foi assim que os ciclos nasceram. Então, eu virei, depois de facilitadora de turma, assistente desse projeto, e em 2023 virei gestora dele. E é um prazer enorme, assim, entender como essas mulheres chegam, muitas chegam, assim, com conhecimento muito, muito básico de tecnologia, e elas se encantam, né, entendem que também elas podem se qualificar através da internet, nem sempre você precisa estar numa universidade, tem muitos cursos, né, muitas coisas que elas podem estudar de uma forma até autodidata, o que eu acho incrível, porque ali com o computador, uma rede funcionando, na sua casa, no interior, onde você estiver. Deu uma travadinha no final ali. Mas acho que deu pra ter essa ideia ali de como que vocês trabalham, acho que é bem legal essa conexão. E, né, eu acho que os cursos, eles capacitam, eles dão essa possibilidade, mas se você puder falar, assim, os principais desafios que essas mulheres têm aí, principalmente quando elas chegam, quando elas procuram, não sei se vocês fazem uma procura ativa ou elas vão atrás da formação, e como que, né, com essas formações, vocês têm apoiado elas. Não, a gente não procura, a gente não faz busca ativa, a gente faz apenas uma divulgação, a gente faz um estudo, né, entendendo qual é a linguagem, falando em ciclos formativos, tá? Qual linguagem está sendo mais exigida esse ano no mercado, a gente faz ali um apanhado de oportunidades de trabalho, enfim, de pesquisas com profissionais. Nós temos uma coordenadora técnica, que é a Amanda Silva, que nos ajuda a cuidar disso, e a gente lança ali os nossos cursos. Temos alguns apoiadores, né, os nossos patrocinadores, que também fomentam essa para que a gente possa, né, enfim, oferecer os nossos ciclos, e aí divulgamos através de redes sociais, e assim vai acontecendo, né? Elas se inscrevem, fazem ali um processo seletivo, a gente seleciona, é um momento dificílimo para mim, principalmente, que tenho que selecionar entre 50, por mim eu traria todas as vezes, e aí elas fazem essas formações para a gente. São vários desafios, né? Principalmente falando em mulheres e mulheres negras. Nós temos, assim, muitas mulheres que não têm acesso à internet, acesso ao equipamento adequado para os cursos, muitas não têm, assim, disponibilidade de horário, porque nossos cursos são à noite elas estão, ou, sei lá, trabalhando, ou cuidando de suas famílias, ou estudando em outros cursos, fazendo outras atividades. Então, o nosso curso ele é ao vivo, é online, mas é ao vivo, não é um curso gravado que você possa fazer em qualquer momento do seu dia. Então, assim, nós temos alguns desafios, inclusive a próprio desencorajamento assim que elas enfrentam, né, na vida para chegar e sentar e se dedicar durante 3 meses, 3 dias na semana, né, durante
né, que nós temos uma evasão, que a gente sempre tenta entender por qual motivo elas começam, elas entram, e por alguma razão, algumas não conseguem chegar até o final. Isso vem mudando, essa evasão tem cada vez mais diminuindo, mas a gente fica bem atenta a entender, assim, quais são os desafios. Os desafios são esses que eu estou dizendo, né? Muitos, assim, muitas mães solos, nós temos muitas mães solos, então é um horário da noite, elas estão com os filhos, já entra nessa dificuldade também. Dificuldade de deslocamento, nossas aulas começam às 19 horas, muitas nesse horário ainda estão nos seus transportes públicos. Então, tudo que engloba, assim, essa essa dificuldade que as mulheres negras atravessam. Mas, não só falando de dificuldades, mas falando também de virtudes, né, de potências, elas também têm muita garra. Então, a gente tem muitas histórias legais para contar de mulheres que chegaram, como eu falei, com pouquíssima experiência e sozinhas ali, ou com o nosso pequeno apoio, porque o que a gente faz é uma porcentagem muito pequena, é muito mais da dedicação delas. A gente começa acompanhando aquela trajetória daquela mulher que ainda tinha dúvida do que, sei lá, o que é uma pasta. E hoje elas estão já em processos seletivos, já adentrando seus trabalhos. Algumas tiveram tanto interesse, começaram com a gente lá em 2020 em cursos rápidos, hoje já estão na universidade. Então, isso tudo é muito interessante de entender que, cara, com pequenos apoios, assim, elas conseguem, né? Se a sociedade, se as instituições, enfim, o governo trabalhasse assim, com este olhar para realmente assim, trazer este público, essa diversidade, que todo mundo ganha quando existe a diversidade dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro da universidade, todo mundo sai ganhando, a sociedade ganha, os profissionais ganham, as empresas lucram, né? A gente tem mais vitrine, tem profissionais diversos, né? Promove trocas, é isso. Eu até ia perguntar, minha próxima pergunta era justamente sobre como vocês veem a diversidade como propulsor da inovação, né? Como que ela pode impactar ali no dia a dia. E é muito legal você trazer isso, que essas diferentes vivências vão ser que vai impulsionar novas ideias, né? Então, essas diferentes percepções. E aí, Joyce, eu queria saber de vocês como é que vocês veem, então, o papel do Preta Lab como esse propulsor e como esse motor de transformação na vida dessas mulheres. Porque você comentou dessas histórias muito bacanas, né? Então, hoje, assim, como vocês se enxergam? Então, nós somos uma rede, né, de mulheres em tecnologia, nós trabalhamos exclusivamente por elas, para trazer essas mulheres para o mercado de tecnologia. A gente não está falando só de mercado de trabalho, empregabilidade, mas de qualificação, de estudos também, e do nosso lado, a gente tem essa intenção de trazer também essa discussão, né, para as instituições, né? Porque muitas vezes a gente percebe que as empresas, elas oferecem aquela oportunidade, elas têm a intenção de trazer diversidade, mas muitas vezes não flexibilizam nos critérios para trazer essas pessoas. E também um outro viés que é importantíssimo de pensar, que é quando essas mulheres adentram, como é a trajetória dessas mulheres dentro dessas instituições, que também precisa ser observada, precisa ser atendida nesse sentido. Se você quer trazer a diversidade para a sua empresa, você também precisa entender que essas pessoas vêm de outras experiências, né? Então, por exemplo, um exemplo muito básico assim que eu vou dar. Às vezes a gente tem uma oportunidade de trabalho que pedem lá inglês fluente. Então, às vezes ela tem várias habilidades, mas ela não tem um inglês fluente. Será que a empresa não consegue adaptar essa exigência, né, para que ela também busque, né, ela vá adiante? E assim com as habilidades técnicas também. Então, seria muito importante assim que a gente conseguisse, e esse é o nossa intenção, né, dialogar com as empresas e dizer: é possível flexibilizar um pouco? Vocês não têm interesse em criar um programa de estágio, por exemplo, treinar as pessoas? Não têm interesse em contratar um grupo e esse grupo ser ali lapidado, treinado? A gente tem alguns programas com parceiros que tiveram essa intenção, que são processos seletivos intencionais, por exemplo, para trazer mulheres negras
para a tecnologia, né, para as suas áreas, mas treiná-las, né? Então isso é muito, muito legal. A gente também, do nosso lado, tem feito a gente está na segunda edição de um curso chamado Aprofunda, é um projeto. Aprofunda é que nós trouxemos, né, 10 mulheres apoiando essas mulheres, elas recebem ali uma bolsa também, para se dedicar exclusivamente a uma linguagem de programação, que é o back-end, e a gente quer treinar e deixar 10 profissionais bem treinadas pela nossa equipe técnica. Durante 6 meses, elas têm esse acompanhamento direto, junto com o pilar de desenvolvimento socioemocional e também uma orientadora de carreiras, uma mentora de carreiras, que as acompanham para que elas, lá no final desses 6 meses, além de desenvolver essas habilidades técnicas e as outras, elas também possam ser lançadas aí como 10 boas profissionais para o mercado de trabalho. É assim que a gente tenta fazer essa engrenagem rodar, entendeu? Não sei se respondi o que você perguntou, mas acredito que. Perfeito. E a gente queria ver, assim, quais mulheres inspiram você, pensando nesse empreendedorismo inovador, nas mulheres, né, que não necessariamente na tecnologia, mas que estão à frente aí, para passar para as pessoas, e como que você vê, então, essa, né, a gente já comentou da questão da diversidade, mas essas representatividades são importantes de ter nas empresas, em diversos momentos. Muitas mulheres me inspiram de diferentes áreas, né? Não só da tecnologia, mas, enfim, muitas me inspiram. Mas eu acho que eu queria destacar uma, que eu conheço bem o trabalho dela de perto, que é a Silvana Bahia. Ela é a diretora do OLAB, está à frente desse trabalho da Preta Lab. Ela foi quem fez esse questionamento. Então, ela me inspira nesse sentido. Ela questionou onde estão as mulheres negras que querem trabalhar com tecnologia, já que este é um mercado próspero, né, um mercado ativo, e por outro lado, a gente tem tanto desemprego esse público, né, de mulheres negras. Onde estão essas mulheres? Tem mulheres fazendo tecnologia e as que não estão fazendo tecnologia, que são boas profissionais, será que não gostariam de adentrar para poder também furar essa bolha e chegar nesse mercado que é majoritariamente masculino, branco, enfim, tudo que vocês, né, sabem. Então ela me inspira nesse sentido, ela criou esse projeto virou uma causa, e essa causa está aí acontecendo de uma forma orgânica, muita luta, muito questionamento também a gente tem no meio desse caminho. Ela também é muito questionada, foi muito questionada, e isso vem lutando, né? Ela vem se articulando com outras redes para poder dialogar, promover essa comunidade, promover esse espaço de trocas. Então, ela me inspira nesse sentido. Ela que não é uma pessoa de tecnologia, né? Ela é jornalista, ela é da comunicação. Ela foi tentar fazer um site e ela precisou aprender ali códigos. E ela começou a entender o que é isso aqui, quem faz isso. Mas, assim, enfim, onde estão as mulheres? E eu achei muito interessante, acho muito interessante, é inspirador para mim nesse sentido, porque desde que eu comecei a trabalhar com ela, eu também, isso virou uma causa, assim, interessantíssima de olhar na sociedade, sabe? A gente não descansa nesse sentido, sabe? De oferecer o máximo que a gente pode para que mulheres, para que das que a gente veio treinando, que a gente veio, para que elas possam levar e elas possam adentrar o mercado de trabalho, melhorar suas rendas, porque ela estuda, ela melhora a sua renda, ela melhora a vida de um monte de gente no seu entorno, ela vira exemplo para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, para a sua comunidade, e isso vai de uma forma assim, enfim, essa capilaridade vai acontecendo de um jeito muito interessante. Então, eu queria destacar ela. Dentre vários exemplos, é um que me vem à cabeça assim imediatamente. E se você pudesse deixar uma mensagem, então, para essas meninas negras, assim, que estão entrando nesse mercado de trabalho, que estão pensando em trabalhar com a tecnologia, que estão, enfim, né, pensando na vida mesmo, o que você poderia deixar para elas? E sobre essa questão do empreendedorismo também, porque o empreendedorismo, a gente aqui no Silatec Park entende que não é só você criar um novo negócio, né? Mas é você trazer isso para sua vida, você pensar diferente, você procurar soluções. Então, um recado que você deixa para essas meninas e mulheres que estão pensando em adentrar. Sim, pensando em empreendedorismo, né? Persistam,
Persistam, insistam, não tenham medo, né? Furem a bolha, realmente, apresentem seus projetos, seus trabalhos, suas artes, né? Enfim, insistam mesmo. Eu acho que hoje em dia algumas coisas são muito importantes, como, enfim, estar ativo nas redes sociais, no LinkedIn, enfim, né? Manter ali as redes também atualizadas, apresentando tudo de uma forma muito bem organizada, isso chama muita atenção, e eu acho que, pensando que eu posso falar rapidamente de empreendedorismo, mas quando eu penso em mulheres interessadas em tecnologia, o meu conselho é estudem, estudem o tempo todo, troquem com as suas pares, temos muitas coisas na internet já disponíveis, sigam perfis, né, de mulheres inspiradoras, mulheres em tecnologia, das pessoas que estão trabalhando, tem muita coisa acontecendo, leiam, né, eu como bibliotecária só posso olhar sempre para isso, leiam bastante, porque isso traz repertório, isso traz informação, isso traz, enfim, empoderamento em todos os sentidos, e é isso, assim, procurem as suas pares, procurem as formações, tem muita coisa que também é de graça, tem muita coisa que com preço um pouco mais, enfim, né, acessível para elas, mas não deixem de estudar, é o meu conselho sempre. Não deixem de estudar, não deixem de se qualificar, não deixem de trocar com as suas pares, não deixem de tirar dúvidas, de perguntar, de acessar pessoas que estão no meio da tecnologia. Muita gente pode ajudar. Venham para as mulheres negras, venham para a nossa rede, venham para a rede da Preta Lab, nós somos uma comunidade ativa, estamos aí trabalhando juntas, enfim, trocando informações, trocando estudos, questionando, e é isso. Mas é muito legal ouvir isso e a gente agradece muito a sua participação, porque aqui a gente vive num coworking tecnológico com diversas empresas de tecnologia e são homens. Então a gente tá buscar fazer esse tipo de comunicação, né? Convidar você para o podcast realmente pra gente estimular que mais mulheres negras participem dessas atividades, dessas ações. A gente tem aqui empresas crescendo nesse ramo e a gente quer estimular que elas procurem, que elas façam parte. Eu acho que dá pra gente até pensar em parcerias aí para qualquer coisa. A gente tem computadores aqui no CTP para que o pessoal, as mulheres aqui possam vir fazer os cursos aqui na nossa estrutura, né? Eu acho que dá pra gente conectar muita coisa boa aí para realmente não deixar essas coisas morrerem e as mulheres participarem aí, estarem cada vez mais à frente. Aqui a gente fica muito feliz que no CTP a nossa diretoria e as gestoras aqui são mulheres, então isso já dá um orgulho, mas as empresas aqui de tecno já dá um quentinho no coração. Mas ainda as empresas que fazem parte aqui do parque são de tecnologia e as pessoas ainda são, a maioria, homens. Então a gente quer realmente estimular que o empreendedorismo feminino e que a mulherada participe e esteja cada vez mais presente, né? Que elas estão aí, a gente sabe que elas têm total capacidade, a gente quer fazer esse espaço, né? Realmente, que nem vocês buscam fazer as capacitações, a gente tem aqui o celeiro também, a gente trabalha muito com jovens de escola pública também para dar essas oportunidades. E foi um papo muito gostoso e eu espero que as mulheres assistindo façam parte, que elas também se conhecem, outras mulheres que podem participar, que compartilhem, né? Para que realmente elas tenham todo esse conhecimento e possam entrar nesse universo. Muito bom mesmo. Obrigada, gente. Adorei, viu? Acho que é isso, então. Muito obrigada, Joyce. Foi um papo muito bacana, que nem a Ana disse. A gente agradece muito a sua participação. E para as mulheres que nos acompanharam até aqui, a gente deixa também. Vou pedir para você deixar as redes sociais do Preta Lab, os contatos de vocês, para que elas possam acompanhar e viver mais de perto isso. Sim, estamos nas redes, né, no Instagram, no LinkedIn, temos o nosso site, pretalab.com, nas redes, @pretalab, e é isso. Venham, né, a gente convida todas as mulheres negras que querem fazer parte dessa rede, não só para as que estão trabalhando em tecnologia, mas para aquelas que têm interesse nas ferramentas, aquelas que utilizam das ferramentas nas suas profissões, todas são bem-vindas, sem limite de idade, e, e é isso. Muito obrigada mesmo, gostei muito de participar e de conhecer vocês. Muito obrigada, então é isso. Muito obrigada, Amy, também pela participação. É isso, obrigada, Joyce. Obrigada, pessoal, que acompanhou a gente até aqui. E esse foi mais um episódio, então, do CT Pod Mulheres. Tchau, tchau! Tchau, tchau.
CTPod Mulheres by Meeting Bar. Empreendedorismo, Inovação, criatividade, inspiração. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. O CTPod Mulheres é uma parceria entre o CTP e o Meeting Bar. Para mais informações ou sugestões, nossos Instagrams são @ctp.br e @meetingbar. Essa gravação foi feita nos estúdios do Silatec Park.